Obrigado. O texto do Evangelho destinado para a manhã de hoje é o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. Esse texto é tão importante que por causa desse texto deu-se nome à nossa catedral. A nossa catedral é chamada de Catedral do Bom Samaritano. E é algo raro, assim, eu não conheço outra situação em que uma igreja receba o nome de uma passagem bíblica. Você não tem, nunca conheci a paróquia do filho pródigo ou a catedral do grão de mostarda, mas a gente tem uma paróquia do bom samaritano, uma catedral do bom samaritano. O texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, como é nosso costume, leremos o texto de pé. Evangelho do Senhor, segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se assentar, irmãos. Queria que nós pudéssemos olhar para esse texto e pudéssemos retirar inúmeras lições que esta passagem bíblica nos oferece. Eu, seguindo essa antiga tradição reformada, Tiago, nada mais farei que expor o texto, tentar comentar acerca de aspectos particulares do texto. E para me auxiliar
na exposição a vocês, já que a grande maioria de vocês não está com o texto bíblico nas mãos, então eu trouxe aqui para que pudéssemos ver. Mas antes de começar a meditação, eu gostaria de lhes convidar para olhar para esta cruz, que para mim é a única cruz que fala. Essa é uma cruz bizantina, Valmir. Ela não é como hoje em dia se faz, né, Norberto? Você tem essa cruz na sua casa e você faz uma coisa mais ou menos assim, você tem uma cruz presa na parede. Na verdade, não era assim antigamente. Essa é uma cruz bizantina. Ela era pintada na parede. E ela entra num lugar muito, muito especial na vida da igreja, porque uma pessoa que me é muito especial e nos é muito especial, que é o jovem Francisco, ele descobriu o que ele não queria para a vida dele. Ele entendeu que ele não queria viver a vida que o pai dele estava vivendo. O pai de São Francisco era um comerciante em Assis, um burguês de uma classe em ascensão, rico, cuja vida podia ser resumida assim, Ana: viajar, comprar, vender e guardar. O que era a vida? Viajar para quê? Para comprar, vender e guardar. E fazer daquilo que tinha, que guardava, a grande razão da sua vida, o grande sentido da sua vida. E Francisco entendeu: não, eu não quero viver essa vida. Eu não quero viver essa vida. Mas o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu já sei o que eu não quero fazer, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer. Isso acontece com muita gente, que já sabe o que não quer fazer, mas ainda não sabe o que quer fazer. E ele sai para caminhar nos bosques da Perúdia, região onde ele vivia. E aí ele encontra uma capela mais ou menos deste tamanho. Talvez ela fosse 1 metro ou 2 mais comprida que isso aqui, mas era mais ou menos desse tamanho. Eu e Karina estivemos lá para visitar. Era a capela de São Damião. E ela estava em ruínas, porque ela era feita de pedras. E essas capelas, elas eram muito comuns, porque os nobres faziam capelas em homenagem, agradecendo por um milagre. Não era necessariamente uma igreja, às vezes era uma construção, e ela ficava abandonada lá, no meio da floresta, no meio do território que pertencia a ele. E era essa a situação. As pedras haviam caído, o altar estava em ruínas, mas se via pintada na parede da capela este crucifixo. E Francisco, orando a Deus, pedindo um caminho para a sua vida, ouviu uma voz que vinha do crucifixo e que lhe disse as 4 palavras que mudaram a sua vida e têm mudado a minha vida e a vida de tanta gente. Ele ouviu, manhã, essas 4 palavras vindas do crucifixo: reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. Ele ouviu aquilo e disse: eu entendi. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, que eu reconstrua a igreja. Que igreja? Aquela. E aí ele começa a pegar pedra e colocar no lugar, e não volta mais para casa, porque ele queria reconstruir a igreja de São Damião. Esse era o propósito. Os pais ficam preocupados, mandam os amigos buscá-lo de volta. Mas todo amigo que vai buscá-lo fica. Porque ele conta, e havia tal carisma em Francisco. E aquela reconstrução de São Damião se mostrou muito mais. Era a reconstrução da igreja de Cristo que começou ali. E que nunca terminou, e cuja tradição que o tal que carrega o meu peito representa,
é essa vontade de se reconstruir uma igreja em comunhão, em amor e simplicidade. E eu queria que esse crucifixo de São Damião pudesse nos convidar hoje a perguntar ao Senhor a mesma pergunta que Francisco fez há quase 1000 anos atrás. Quase 1000 anos atrás. Qual é o propósito para a minha vida, Senhor? O que é que eu devo fazer da minha vida? Então vamos passar alguns instantes meditando sobre isso. E talvez você queira meditar olhando para Jesus. Ana, você pode apagar as luzes para a gente ter esse tempo de silêncio? Palmeiras, você pode fazer um fundo musical para a gente ir contemplando a velha cruz de Damião? Pensar sobre isso. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Talvez a resposta do Senhor não seja reconstrói a minha igreja, talvez seja reconstrói a tua vida, reconstrói a tua família, reconstrói o teu corpo, reconstrói a tua lucidez na caminhada. Mas sem dúvida, se você já recebeu a graça de já saber o que não quer, seria bom pedir a Ele que lhe trouxesse a revelação do que fazer com o precioso tempo que é a tua vida. Nesses dias eu tive a oportunidade de ler um livro belíssimo, escrito pelo orador romano Sêneca, no século I depois de Cristo. Um livro intitulado A Brevidade da Vida, um livro precioso. Nesse livro, Sêneca pergunta: você sabe me dizer quantos anos já viveu? E se eu perguntasse a qualquer um de vocês, você sabe me dizer quantos anos você já viveu? E talvez, claro que sei dizer quantos anos eu já vivi. Eu tenho 54 anos, então eu vivi 54 anos. E Sêneca diz: não. Eu não estou perguntando quanto tempo faz que você nasceu. Eu perguntei quanto tempo você já viveu. Porque muito tempo não é vida. O tempo que você gasta porque você vendeu o seu tempo a alguém para fazer o que é do interesse desse outro alguém, mas não é teu, não é tempo de vida tua. É tempo teu não vivido. O tempo vivido de fato é aquele tempo em que nós nos dedicamos à nossa vida, ao nosso amor, ao sentido da nossa existência na história. Quanto tempo você já viveu? A pergunta é: quanto tempo dessa existência, dessa caminhada, eu dediquei às coisas que entendo serem de valor na vida, serem relevantes na vida, serem importantes na vida. E você vai perceber que você não tem 50, 40, 30 anos. Talvez você tenha só vivido a tua infância. Já pensou que situação triste é de alguém que só viveu a infância? E alguns que nem a infância viveram. Quanto tempo você já viveu?
Quanto tempo dedicado a si, à construção de si, você tem? Bom, mas nós não estamos aqui para chorar pelo leite derramado. Nós estamos aqui para pensar de que modo a gente vai poder viver daqui para frente. Como é possível, mais do que existir, viver? Mais do que só existir, perambular neste mundo, cumprir agendas e compromissos, viver. Jesus deu um nome a esse tipo de vida, irmão, que é vida abundante, vida transbordante. E em algumas traduções, Tiago, é vida eterna. A expressão grega é zoe aionion, vida eterna, vida transbordante, vida que não se limita a esse aion que transborda disso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta manhã de meditação a encontrarmos um propósito para a nossa caminhada. Ó Deus, nós glorificamos a Ti e rendemos-Te graças por estarmos neste momento prontos a Te ouvir. Como ouviu Francisco acerca do caminho pelo qual devemos seguir. Dá-nos e nos reveles para que cessemos de só existir e comecemos a viver. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que assim seja. Amém. Karina, não sei se atrapalha muito manter as luzes apagadas assim ou não. Deixa. Tá bom? Pode deixar. Esse é o texto da parábola que nós acabamos de ler, a parábola do bom samaritano. E há algumas coisas que eu gostaria de destacar, e como eu disse, Tiago, numa mensagem absolutamente positiva, comprometida somente com o texto, sem tentar introduzir ideias fora do texto. Esse texto começa dizendo que um homem que era um intérprete da lei. Intérprete da lei era alguém dedicado a estudar a Torá, e a Torá é a lei de Israel, né? A tradição de Israel. Então ele era um indivíduo dedicado a esse estudo e a interpretação da mensagem da Torá para que pudesse ser exposta na sinagoga. A sinagoga, Norberta, é o equivalente pós-exílio babilônico às nossas igrejas. Porque eles se reuniam, e a palavra grega sinagogue significa juntos para estudar. Juntos para estudar. E havia então um rabino, um mestre, um intérprete da lei, e eles tinham uma certa arrogância, uma certa vaidade pelo conhecimento que possuíam das Escrituras. Então esse intérprete da lei se levantou, e o texto nos diz que o objetivo dele era pôr Jesus à prova. Ou seja, colocar e ver o quanto Jesus sabia, experimentar Jesus, saber se ele tinha ou não domínio das Escrituras. Ele faz uma pergunta, e essa pergunta para mim ela é reveladora da alma desse intérprete da lei, porque nós nos revelamos muito nas buscas que fazemos. Para mim esse é o primeiro ponto. Nós nos revelamos nas buscas que fazemos. A pergunta que ele faz a Jesus é esta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? A palavra herdar significa a ter direito à vida eterna. Eu quero a vida eterna, mas eu quero ter direito a essa vida. Eu quero agir de tal maneira que eu seja digno de ter a vida eterna, mas que a vida eterna se torne para mim como que uma obrigação de Deus. E ele diz que farei, haveria alguma coisa que eu pudesse fazer, e essa coisa feita me daria então acesso ao direito à vida eterna. Então Jesus lhe perguntou:
o que está escrito na lei, como a interpretas? E aí, Norberto, você que é filósofo, sabe disso. Jesus está utilizando o método maiêutico, socrático, para produzir essa resposta. Na verdade, Jesus responde a pergunta com a outra pergunta, para que aquele que lhe procura revele o conhecimento que já está dentro dele. Jesus olha para ele e diz: o que é que diz a lei? Você é intérprete da lei, você é um escriba. O que é que diz a lei? Como você a interpreta? E aquele homem, sondando sua própria alma, responde cheio de convicção que o caminho para a vida eterna é esse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu acertadamente. Faça isso e você viverá. Sabe o que eu acho interessante dessa expressão, Ana? Você viverá. Significa que ele não começou a viver ainda. Até ali ele tinha existido. Mas Jesus está dizendo: olha, esse caminho que você sabe é o caminho que você deve seguir, e em seguindo esse caminho você viverá. Você está querendo viver? É isso que você deseja? Então esse é o caminho de vida. E o caminho de vida, segundo Jesus, é o amor. E há aqui 3 dimensões desse amor. Amar a Deus, eu coloquei em destaque em azul, amar ao Senhor, amar a si mesmo e amar ao próximo. Martô, você inverteu a ordem, porque na ordem está amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Eu não inverti a ordem, Ana, por causa da palavra como. Se é para amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, eu preciso amar a mim mesmo para ter um padrão para poder amar o próximo. Então a ordem lógica do texto é amar a Deus, amar a si mesmo. E do modo como se ama a si mesmo, amar ao próximo. Só que há aqui um detalhe que passa desapercebido para a maioria de nós. Quando ele diz amar a Deus, é desenvolver um tal sentimento em relação a Deus, que sejamos um com Deus. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, eu me fundo com o divino. Eu me uno ao divino. E já agora eu me percebo não um fragmento do divino, mas como uma manifestação do divino. Isso faz toda a diferença. Como é, Martô? Repete aí. Eu não sou um pedaço de Deus, um fragmento do divino. Eu sou uma manifestação do divino. Toda a divindade se revela em mim. O problema é que nós somos como espelhos opacos, que não permitem que o reflexo de Deus se manifeste claramente. De tal maneira que eu não preciso que Deus esteja mais presente na minha vida. Eu preciso tratar a minha vida de tal maneira que ela revele mais a Deus. Porque Deus está em mim. Mas eu não manifesto a Deus como eu deveria manifestar. E é assim que eu consigo compreender as palavras de Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, há uma manifestação da divindade em mim, porque eu já não me percebo como um ser à parte de Deus, alienado de Deus, separado de Deus, mas eu estou em Deus, me movo em Deus e manifesto Deus ao mundo. Para fazer isso, para viver isso, eu deveria sentir por mim os mesmos sentimentos que Deus tem. Não sei se essa frase ficou clara. Eu deveria sentir por mim o mesmo amor que Deus sente por mim. Pois, Tiago, eu te digo que tua vida seria completamente diferente se você sentisse por você o que eu sinto por você.
A minha vida seria completamente diferente se eu sentisse por mim o que minha mãe sente por mim. Se eu me amasse como minha mãe me ama, se eu me amasse como Deus me ama, se eu me visse como Deus me vê, então a minha relação comigo seria diferente. 3 coisas não aconteceriam na minha vida. Em primeiro lugar, eu não me rejeitaria. Porque se tem alguma coisa que pais e mães não fazem, é rejeitar seus filhos. Pelo menos pais e mães saudáveis. Em condições normais de temperatura e pressão. Eu vivi num ambiente em que meu pai e minha mãe não me rejeitariam. E eu tenho sido um pai que não devo gerar qualquer desconfiança em meus filhos, de que poderia acontecer alguma coisa que lhes rejeitasse. Então, quando eu amo a Deus e amo a mim mesmo do modo que eu aprendo com Deus a amar, a primeira coisa que se manifesta na minha vida é que está desfeita qualquer possibilidade de rejeição de mim. Eu não me rejeito. Eu não me rejeito. Em segundo lugar, eu me perdoo. Eu me perdoo. Quantas vezes, Norberta, na vida você já pediu perdão a Deus? Você diz, olha, milhares de vezes eu pedi perdão a Deus. E quantas vezes Ele te perdoou? E você me responde, milhares de vezes Ele me perdoou. E Norberta, e você se perdoou também? Porque às vezes Deus nos perdoa, mas nós não. Nós aceitamos que de algum modo a nossa consciência continue a nos cobrar os erros de ontem. Ontem já passou, não pode existir em mim como demanda. O amanhã não chegou, não pode existir em mim como demanda. O que há é o meu momento presente e esse lugar é um espaço de amor. E eu devo viver amor. Amar a mim significa eu não me rejeito. Amar a mim significa eu me perdoo. Mas em terceiro lugar, amar a mim significa eu acredito em mim. Eu acredito nas minhas potencialidades, na minha capacidade de me reinventar, de me fazer de novo, de me fazer diferente no mundo. Eu creio em mim. Isso eu aprendo. E aqui é aqui que a gente aprende. Por que a gente é convidado a amar a Deus antes de amar a si mesmo? É para aprender o que é amar a si mesmo. Eu olho para Deus, aprendo amando a Deus, eu aprendo como se ama, amo a mim, e agora é mais difícil oferecer esse mesmo amor ao próximo. Eu ofereço ao outro esse amor, de tal maneira que, do mesmo jeito que é tão difícil, né? Já não há divisão entre mim e o outro, nós nos tornamos um só. E como Jesus orou para que assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um também. E a gente já... Mais uma vez, uma citação desse livro, você tem que ler, viu, Ana? Que é sobre a brevidade da vida de Sêneca. Diz que um grande general romano foi capturado por um exército inimigo. E além de prender as filhas dele, tiraram tudo o que ele tinha e o levaram a julgamento. E o seu executor perguntou a ele: o que tiraram de ti? E aí o general responde: tudo que é meu está comigo. Repete. Qual é a frase que ele disse? Tudo que é meu está comigo. Como assim? Tua casa, teus tesouros, teus filhos. Não, isso não é meu. Tudo que é meu está comigo. De mim não tiraram nada. Porque tudo que é meu está comigo. Obviamente é um estoico, né? Tudo que é meu está comigo. Ninguém pode tirar nada, porque a minha mão esquerda não pode tirar da minha mão direita. O que é meu está comigo. A gente é capaz de olhar para o outro com essa capacidade de misericórdia. E aí o texto continua para a parábola propriamente que a gente entra agora. Jesus
diz, você respondeu corretamente, e ele diz, quem é o meu próximo para que eu ame? Essa é a pergunta do versículo 29. Mas querendo ele justificar-se, justificar-se por quê? Justificar-se por quê? Porque ele sabia, mas não vivia. Quem foi que disse que o caminho para a vida eterna é amar? Foi Jesus ou o intérprete da lei? Foi o intérprete da lei. Ele sabia qual era o caminho para a vida eterna. E Jesus disse, então faz isso e viverás. Aí ele, querendo justificar, se pergunta, mas quem é o meu próximo para que eu ame? E aí Jesus conta essa parábola, que é a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, a gente tem 5 personagens e 4 caminhos na mesma estrada. Confundi tudo, agora não entendi. Como é que pode haver 4 caminhos na mesma estrada? Porque tudo quanto acontece em uma estrada, que é a estrada que vem de Jerusalém para Jericó. É uma estrada só, mas há 5 personagens nessa história, e nesses 5 personagens há 4 caminhos diferentes, porque 2 deles seguem o mesmo caminho. O primeiro personagem é aquele que é apresentado para nós como um homem. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Eu vou dizer que esse cara segue um caminho comum, um caminho normal. E aí ele é encontrado pelo segundo personagem, que é um grupo. São os salteadores, são os assaltantes, alguns ladrões que aparecem na vida dele. E esses seguem o caminho da violência. É o caminho da violência. A estrada é a mesma, a que desce de Jerusalém para Jericó. Mas o caminho do homem comum e o caminho dos ladrões, porque o caminho, mano, é algo que eu construo, não é algo que está dado. Cada um de nós constrói seu próprio caminho. E aqui Jesus que inventa essa história, por isso é uma parábola. Jesus está criando a história, ele inventou e ele diz, olha, a primeira coisa que não é amar é o caminho da violência. É o caminho da violência. O caminho da violência não é um caminho de amor. Amar ao próximo não é caminhar como os ladrões caminharam. Porque fizeram da expropriação, do assalto, caminho da violência. E aí, Dom Filadelfo, que deve estar conosco aí na nossa transmissão através do Instagram, já cumprimentando, ele não está conosco hoje porque os exames ainda continuaram dando positivo. O caminho da violência foi o caminho da expropriação. Eles não apenas subtraíram o que aquele homem tinha, mas o espancaram. O texto diz que tiraram-lhe a roupa e causaram-se muitos ferimentos, deixando o quê? Quase morto. Então, eu estava me referindo a Dom Filadelfo porque, com a sua permissão, eu vou fazer um gesto obsceno aqui na nossa liturgia, para dizer que há gestos que não devem ser feitos. Um gesto obsceno é um gesto atentatório à moral. Sim ou não? E há vários gestos obscenos que atentam contra a moral. E esses gestos devem ser evitados porque eles carregam esse caminho dos ladrões, o caminho da violência, o caminho de olhar para o outro para expropriar e machucar o outro, para tirar-lhe. E vocês imaginem um número enorme de gestos obscenos e nós, como cristãos, vivendo sob o signo do amor, não devemos fazê-los. Mas um gesto obsceno que a todos nós deve ser evitado é este. Este é um gesto que atenta contra a moral. A moral cristã. A moral do amor. Esse é um gesto da violência. Não pode ser. O primeiro caminho é o caminho do homem. O segundo caminho é o caminho dos ladrões. O terceiro caminho é o caminho da indiferença. Se por um lado nós não podemos ter o caminho da violência, por outro lado não podemos ter o caminho da indiferença. O texto nos diz que passa um sacerdote e vendo-o, passa de largo, passa ao longe. Ou seja, não é que ele não notou,
é que a dor do outro lhe é indiferente. Não é que ele não viu, é que o sofrimento do outro não lhe toca, não lhe impressiona. Neste mesmo caminho da indiferença passa o levita. E o texto continua nos dizendo que levita descia por aquele caminho e vendo, passou de largo. Então nós temos o caminho comum, o caminho da violência e o caminho da indiferença. Esses caminhos, o caminho da violência e o caminho da indiferença, tanto faz, nada disso é amor, compreendem? Nem a violência é amor, porque a violência nega o amor, mas a indiferença é a antítese do amor. O antônimo de amor não é ódio. Porque quem odeia valoriza o ser odiado. Hã? Quem odeia dedica ao ser odiado seu coração. Ainda que seja para odiá-lo. O antônimo de amor é a indiferença. O que te ocorre, o que se dá na tua vida não me diz respeito, não me interessa, não me ocorre. E aí surge o quarto caminho, que é o caminho que eu vou chamar de caminho da compaixão. Caminho da compaixão. Utilizo esse caminho e se refere aqui ao samaritano, porque a palavra compaixão aparece no texto. Aparece aqui, entendeu, Tiago? Compadeceu-se. Obviamente, você já percebe que a palavra compadecer significa sofrer ao lado de padecer. Mas a palavra compaixão também tem o mesmo significado, porque paixão significa sofrimento. Tá certo? Se você já tem mais de 14 anos, você já descobriu isso. Que paixão é tanto uma coisa boa, quanto é também uma causa de dor, de sofrimento. Então, o texto, esse é o caminho da compaixão. E aí eu quero falar um pouco sobre esse caminho da compaixão, que é o caminho cristão. Que é o caminho que Jesus sugere ao homem que é intérprete da lei. E ao sugerir a ele, sugere a mim e a você. E veja que caminho é esse, que modo é esse de viver. O texto nos diz que, em primeiro lugar, ao invés de passar longe, ele fez o quê? Ele passou perto. Ele se aproximou, vendo todos tinham visto. Mas ele se compadece. Ele se compadece. Ele deixa que a dor do outro entre em você. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós vivemos, eu vou usar uma outra expressão assim, com preservativos emocionais. Estão para entender essa expressão? A gente vive encapsulado em uma camada protetora da existência, de tal maneira que eu possa me aproximar de você e a tua dor não me... Pode sentar hoje, tomarmos uma cerveja juntos, mas a tua dor é tua dor, a minha dor é minha dor, por favor. A gente quer evitar. E meio que a gente se justifica dizendo assim, eu já sofro demais. Sem que nunca tenhamos entendido a matemática de Deus. A alegria dividida se multiplica. E dor dividida diminui. A dor do outro vai ser menor se puder dividir com você. Um dos grandes problemas nossos é que nós não dividimos nossas dores. E a gente tem várias razões, eu poderia enumerar 3 razões pelas quais a gente anda pelo mundo com preservativos emocionais. Para não deixar, e aí segurando a nossa própria dor e não deixando que a outra dor nos toque. Mas por que nós não falamos, não despejamos a nossa dor naquele que se aproxima de nós? Em primeiro lugar, porque nós não queremos revelar nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Você olha para mim e diz, ele tem, mas eu não sei qual é. E aí eu desejo que continue assim, sim ou não? Ele tem, mas eu não sei qual é. Eu sei que ele tem fraquezas, eu sei que ele tem erros. E aí se eu me sentar com você e falar das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades, você vai desfazer em você a impressão que você tem de mim. E a impressão que você tem de mim é um ser que você desconfia que tem falhas, mas não sabe que tem, não sabe quais certamente tem.
Então, por isso eu evito que você saiba. Em segundo lugar, eu não lhe conto as minhas dores, porque eu acho que talvez você não as valorize. E eu tenho medo que você olhe para mim e diga, que besteira. Que bobagem. Tu tá chorando com isso, tem gente pior. Já ouviu isso, né? Tem gente pior. Meu amigo, escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer para você nunca mais dizer isso a ninguém. Alguém aqui já teve uma dor de dente? Levanta a mão. Se você já teve uma dor de dente. O cara está sofrendo com a dor de dente, tá certo? Dente latejando, dor. Que consolação produz a esse alguém dizer a ele que há pessoas com câncer? Eu sei. Mas isso é minha dor, cara. É uma dor de dente, eu posso ir ao dentista, em 40 minutos está resolvido, mas é minha dor. Você não tem direito de olhar para mim e dizer, tem gente com câncer, isso é bobagem, isso é besteira. Ou as mulheres, viu, Valmir, olharem pra gente, nunca deu a luz. Nunca deu a luz. Se tiver, é a minha dor, gente, é a minha dor. Respeita a minha dor. Mais do que respeite, valorize a minha dor. Porque está doendo tanto que eu quis te contar. Sacou, não? Está doendo tanto que eu quis te contar. Então, escuta. Valoriza a minha dor. Então, a primeira razão pela qual a gente não conta é porque a gente desconfia que o outro passe a nos julgar, sabendo de nossas vulnerabilidades. A terceira razão é que a gente tem medo de que o outro não reconheça, não dê valor, não aprecie a nossa dor, a minha dor, a tua dor, e por isso você não conta. E em terceiro e último lugar, é porque você acha que isso é um problema teu. Quem tem que resolver é você. Gente, nós fomos feitos por Deus para sermos rio, não cisterna. As nossas alegrias e dores devem transitar em nossas almas e deixa as coisas fluírem, né? Como na canção que a gente cantou agora. Assim, as coisas deviam passar e eu deveria ter. É claro que eu não vou contar meus problemas das pessoas que passarem na minha frente, mas nós deveríamos ter pessoas, amigos, que pudéssemos falar. É por isso, Ana, que é porque as coisas são distorcidas, sabe? Mas na tradição cristã, a confissão é um rito sacramental. Sabe por quê? Para que haja trânsito na alma da gente. Para que a gente compartilhe. E segundo a Bíblia, a confissão não deve ser feita somente a pastores, a presbíteros. A confissão pode ser feita a qualquer pessoa. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros quem são? Porque eu não devia ter medo de que as pessoas descobrissem que eu sou ser falho. Então eu devia ter pessoas que dizem, não, você está me vendo com minha vulnerabilidade, amém, é porque você cresceu. Né? Quando o Tiago descobriu as minhas vulnerabilidades, é que cresceu, não? Enquanto ele me via como um super-herói, é porque ele não tinha crescido ainda. Quando eu descubro as fragilidades das pessoas a quem eu amo e respeito, é que eu estou crescendo, eu percebi que ele não é um ser. Então é importante que se descubra isso. Aí você diz, isso é problema meu, eu dou conta de mim. Não dá, velho. Vou contar uma aqui de carinho. Vou contar uma de carinho. Olha a exposição. Isso é impressionante o que aconteceu. A Karina foi fazer um tratamento na unha, assim, e aí pegou uma infecção na unha. E aquilo
ficou, sabe, doloroso, latejante. E de tal modo que à noite a gente foi para o hospital, para uma emergência, porque ela não conseguia dormir, descansar, e aquilo doía. Aí a gente chegou no hospital, esperamos a triagem, fomos até o médico disse a ela: tome este remédio e levante a mão. Era mais ou menos isso. E fique com a mão na cabeça. Não baixa a mão, porque abaixar a mão dói. Toma um remédio para fazer efeito. A gente voltou para casa e ela com a mão na cabeça. Literalmente com a mão na cabeça. E tal, aquilo doía e tal. A gente, não, volta para o hospital. Eram 2 da manhã. Ela só sofrendo. Fizemos o mesmo procedimento, era um outro médico que estava de plantão. O médico olhou e disse: não, vamos para a sala de cirurgia. Era uma sala, uma pequena cirurgia. Eu vi a hora que o cara pegou o bisturi assim e passou no dedo de Karine, a cara dela. Aquela pressão se desfez. A ferida se abriu. O rosto dela mudou. E a alma também, né, Karina? A alma. Porque aquilo que estava por tempo demais contido se expressou, se vazou, passou, se libertou, se liberou. E eu olhei para a Karina e eu digo: caramba, que coisa linda. A alma liberta da dor. Que dor? A dor de conter. Que dor? A dor de conter. O que não devia estar contido. O que devia estar expresso, revelado, fluindo. Caramba, tanta coisa, né? Tanta coisa para pensar. Mas a gente está falando aqui do samaritano. Ele era um ser de compaixão. E aproxima-se. E aqui a gente percebe que amar é fazer pelas pessoas. Há 3 coisas que o texto não fala e me ensina muito com não falar, Valmir. Primeira coisa. Quem passou primeiro? O sacerdote e o levita. O que eles sentiram pelo cara? O texto não diz, eu não sei o que eles sentiram. Eu já julguei dizendo que foi indiferença, nem sentimento nenhum. O que eles pensaram? O que eles pensaram? Também não sei. A única coisa que eu sei, eu não sei o que eles pensaram, nem sei o que eles sentiram. Eu só sei o que eles fizeram. Porque essa é a única coisa que importa mesmo. É por isso que o texto diz que o cara fez o quê? Porque é pelo que se faz que se revela o amor que se tem. Escreve essa aí. É pelo que se faz que se revela o amor que se tem. Não é pelo que eu penso, não é pelo que eu sinto. E a vocês, meus amigos noivos, também não é pelo que se diz. Não é pelo que eu penso, não é pelo que eu sinto. Nem mesmo é pelo que eu digo. Revela-se o amor que se tem pelo que se faz. Pelo que se faz. E o que esse cara tem? Por causa da compaixão que ele tem, ele aproxima-se o quê? Faz curativos nos ferimentos dele. Faltou as aulas de primeiros socorros, viu, Carolina? Faltou as aulas de primeiros socorros. Não assistiu Grey's Anatomy. Não assistiu Grey's Anatomy. Se ele tivesse assistido Grey's Anatomy, ele tinha aplicado vinho e óleo, e não óleo e vinho. Porque o vinho faria o papel antisséptico. E depois o óleo teria o papel curativo. A dor do cara era tão grande que ele primeiro pôs óleo, depois vinho. Se o cara olhar assim, virou primeiro óleo para diminuir a dor, depois a gente pensa nessa outra coisa. Ele pôs, não sei se foi nessa ordem, mas eu estou me referindo à ordem que aparece no texto. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. Olha que coisa linda. Tratou dele. Pois é, gente. Quando Jesus inventa essa história, ele diz: amar é cuidar do outro. E vocês que eu vou casar também, daqui a alguns meses. O que é amar alguém? É cuidar de alguém.
Se você cuida, você ama. Se você não cuida, ainda que diga que ama, não ama. Porque amor é alguma coisa que se faz. Não é alguma coisa que se sente, que se pensa, que se diz. Você faz. Você está falando do amor por tua mãe. Amor é coisa que se faz. Então a gente faz amor. A gente não sente amor, não pensa amor, não diz amor. A gente faz amor ou não faz. E se não faz, segue o caminho do levita e do sacerdote. Não faz. Tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e entregou ao hospedeiro dizendo: cuida deste homem. Se você gastar algo mais, farei reembolso quando eu voltar. Percebe que a ideia de cuidado é a essência do amar alguém? E aí Jesus continua e diz: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu da mão dos ladrões? O intérprete da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faz a mesma coisa. Aqui estamos nós, meus irmãos. E aí você me pergunta: Martô, a quem eu devo amar? Aqueles que a vida te aproximar, trouxer para perto de ti. Por isso que o grande desafio do Evangelho não é amar os caras que estão na Cracolândia, ou os caras que estão na África. É amar as pessoas que se aproximam na nossa história, no nosso cotidiano. E o que é amar? É fazer o que é possível para lhes ajudar. E aí tem um caráter utópico do Evangelho, que as pessoas dizem: mas eu não consigo amar todas as pessoas, porque há pessoas que eu não gosto. Vocês viram algum momento nessa história Jesus dizendo que o samaritano gostava do homem que foi caído? Pois então, amor não tem a ver com gostar. Amor tem a ver com socorrer e cuidar. Você pode amar uma pessoa que não gosta? Claro. Como é, Martô? Agora deu tilt aqui na minha cabeça. Você pode amar uma pessoa que não gosta? Segundo o Evangelho, sim. Porque gostar é um sentimento que eu não controlo. Eu não domino. Eu posso gostar e não gostar. Agora, amar eu controlo. Porque amor é o que eu faço, não é o que eu penso. Não é o que eu sinto. Então eu posso amar uma pessoa que eu não gosto? Posso. Por quê? Porque gostar é sentimento e amor é comportamento. Comportamento eu controlo, sentimento não. Então tem uma pessoa que me causa aversão. Eu não gosto, mas se precisar de mim e eu vir assaltado à beira do caminho, eu devo amar. Eu devo socorrer, eu me imponho o Evangelho. Na medida do que eu puder fazer. E lembra que amar não significa evitar que o outro sofra. Porque nós não temos a capacidade de evitar a dor do outro, mas é se comprometer com esta dor para que ele não sofra só. Não é? Para que ele não sofra só. O samaritano impediu que o homem que seguia o caminho comum sofresse? Não. Mas não deixou que ele sofresse sozinho, mas o texto diz que ele se compadeceu dele. Vamos ficar de pé mais uma vez para a gente fazer uma oração. Que o nosso caminho nem seja o da violência nem da indiferença, mas o da compaixão. E que a gente tenha olhos para ver, coração para se aproximar e mãos para cuidar daqueles que se aproximarem de nós. Isso será para nós caminho de vida transbordante, de vida eterna. Muitos cristãos se queixam de seguir a Jesus e serem infelizes. Em regra, eles frequentam templos, mas nunca tiveram uma coragem de adequar as suas vidas ao modelo que Jesus sugeriu a nós. O problema é que a gente quer a vida abundante do Evangelho sem a vida do Evangelho. A gente quer viver do jeito que a gente acha que deve viver e ainda assim ser feliz como o Senhor
propõe que sejamos. Lembrando que felicidade não é ausência de dor, felicidade é a consciência de que estamos no fluxo do divino. Essa é a realização suprema. Deus eterno, nós aqui nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos que nos socorras de não levarmos essa vida encapsulados emocionalmente, mas, pelo contrário, amar e sermos amados, cuidar e sermos cuidados. Dá-nos, Senhor, a graça de viver em comunidade, e mais do que isso, de ter um olhar do sagrado para a nossa família, para as pessoas com quem nós convivemos, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém.